E se eu te disser que existe uma mulher na Bíblia que foi traída na própria noite de casamento? Uma mulher que amou tanto que esperou 14 anos pelo mesmo homem? Uma história tão intensa que fará você questionar tudo o que pensa sobre amor, traição e propósito divino? Nos próximos minutos, você descobrirá segredos ocultos na história de Raquel que 99% das pessoas nunca perceberam. Você entenderá por que Deus permitiu tanto sofrimento a uma mulher tão fiel e como essa dor se transformou no alicerce de uma nação inteira. Atenção! Esta não é uma história de amor comum. É uma revelação sobre como Deus trabalha através das nossas maiores decepções para cumprir seus propósitos eternos. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar um detalhe sobre a morte de Raquel, que mudará completamente sua perspectiva sobre sofrimento e propósito divino. Imagine amar alguém com toda a intensidade de sua alma e descobrir que foi enganada no momento mais importante de sua vida. Pense na dor de ver sua irmã ocupar o lugar que deveria ser seu, de assistir ela dar filhos ao homem que você ama enquanto seu ventre permanece fechado. Sinta o peso da rivalidade familiar, da competição silenciosa que consome o coração e transforma o amor em amargura. Imagine chorar noites inteiras, suplicar a Deus por aquilo que parece tão natural para outras, mas que permanece distante para você. E mesmo assim, em meio a essa tempestade de emoções, você escolhe continuar amando, continuar esperando, continuar crendo que Deus tem um plano. Esta é a história de Raquel. Uma mulher cuja beleza era apenas o reflexo externo de um coração que amou profundamente e sofreu intensamente. A mulher que esperou 7 anos para se casar e descobriu que precisaria esperar outros 7. A mulher que viu sua rival dar à luz filho após filho em que ela permanecia estéril. Sua vida é um testemunho tocante de que o amor verdadeiro resiste às maiores provações e de que Deus pode transformar até mesmo a mais profunda dor em propósito divino. Antes de mergulharmos nas profundezas desta narrativa emocionante, queremos convidá-lo a se juntar à nossa comunidade. Se você busca compreender as riquezas da Palavra de Deus e ver como histórias milenares ainda falam ao nosso coração hoje, inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra. Ative o sino para não perder nenhum de nossos estudos e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de esperança e encorajamento. Sua jornada de fé será transformada a cada nova descoberta. Neste estudo aprofundado, você será conduzido através da vida extraordinária de Raquel. Vamos explorar não apenas os eventos que marcaram sua trajetória, mas também as complexidades de suas emoções, suas lutas internas e o impacto que sua fé teve na formação do povo de Israel. Mais do que uma simples história de amor, a narrativa de Raquel revela os mistérios do coração humano, a soberania de Deus sobre as circunstâncias e o poder redentor do amor que transcende o sofrimento. Acompanharemos sua paixão à primeira vista por Jacó, a traição de seu pai Labão, a rivalidade dolorosa com sua irmã Lia e sua luta desesperada pela maternidade. Veremos como sua vida se entrelaça com o plano divino para formar as 12 tribos de Israel e como sua morte prematura, embora trágica, torna-se parte da história sagrada do povo escolhido. Esta não é apenas uma história, é uma revelação da complexidade do amor humano, da fidelidade de Deus e da maneira misteriosa como Ele trabalha através de nossos mais profundos anseios e dores. Para compreender a história de Raquel em sua totalidade, é fundamental situar sua vida no contexto da época patriarcal e das promessas divinas feitas a Abraão.
A narrativa de Raquel se desenrola aproximadamente entre 1900 e 1800 a.C., durante um período em que as estruturas familiares e tribais eram fundamentais para a sobrevivência e identidade dos povos do Antigo Oriente Médio. A região de Harã, onde Raquel viveu, era uma próspera cidade comercial localizada na Mesopotâmia Superior, no que hoje é o sudeste da Turquia. Esta área era conhecida por suas rotas comerciais estratégicas e por sua rica tradição pastoril. Era um local onde diferentes culturas se encontravam, onde os rebanhos pastavam em campos verdejantes e onde as famílias construíam sua riqueza através da criação de animais e do comércio. A cultura patriarcal. No tempo de Raquel, a sociedade era predominantemente patriarcal, onde o pai de família tinha autoridade absoluta sobre os destinos de seus filhos e filhas. Os casamentos eram frequentemente arranjados com base em alianças políticas, econômicas ou familiares. As mulheres, embora respeitadas em seus papéis, tinham poucos direitos legais e dependiam da proteção e provisão masculina. A fertilidade era vista como a bênção suprema de uma mulher, e a esterilidade era considerada uma grande desgraça e motivo de vergonha social. A importância dos rebanhos. A riqueza era medida principalmente pelo tamanho dos rebanhos de ovelhas, cabras e gado. O pastoreio era uma profissão honrosa, e tanto homens quanto mulheres participavam do cuidado dos animais. O poço, onde os pastores levavam seus rebanhos para beber, era um ponto central da vida comunitária, um lugar de encontros sociais e, muitas vezes, de romance, como veremos na história de Raquel. As tradições familiares, as práticas matrimoniais da época incluíam o sistema de dote e preço da noiva. O pretendente precisava pagar ou trabalhar para o pai da noiva como compensação pela perda de sua filha. O casamento era visto não apenas como uma união romântica, mas como uma aliança entre famílias que poderia fortalecer laços econômicos e sociais. Contexto religioso. Embora Abraão tivesse recebido a revelação do Deus único, muitas famílias da região ainda mantinham práticas politeístas ou sincréticas. Os ídolos domésticos, terafins, eram comuns e considerados protetores da família e garantidores da herança. Essa tensão entre a fé no Deus de Abraão e as práticas religiosas tradicionais permearia a narrativa de Raquel. Raquel era filha de Labão, que por sua vez era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Essa conexão familiar não era coincidência, mas parte do plano divino para manter a linhagem da promessa dentro da família abraâmica. Labão era conhecido por sua astúcia nos negócios e sua habilidade em acumular riqueza através da criação de gado e do comércio. A beleza de Raquel. O texto bíblico descreve Raquel com palavras que enfatizam sua extraordinária beleza. Raquel era formosa de aparência e formosa à vista. Gênesis 29:17. Em hebraico, a descrição usa termos que sugerem não apenas beleza física, mas também graça e elegância. Ela possuía uma beleza que capturava imediatamente a atenção e o coração. Esta beleza, contudo, seria tanto uma bênção quanto uma fonte de complicações em sua vida. O contraste com Lia. A Bíblia estabelece um contraste imediato entre Raquel e sua irmã mais velha, Lia. Enquanto Raquel é descrita como bela, Lia é caracterizada como tendo olhos tenros ou sem brilho. Gênesis 29:17, uma expressão que pode indicar falta de vivacidade ou beleza. Essa diferença física criaria uma dinâmica familiar complexa, que influenciaria profundamente ambas as irmãs e suas relações com Jacó. Sua função na família.
Como filha mais nova de Labão, Raquel provavelmente ajudava no cuidado dos rebanhos da família. Era comum que as mulheres jovens participassem do pastoreio, especialmente quando se tratava de ovelhas, que eram consideradas mais fáceis de manejar do que o gado maior. Sua presença no poço com as ovelhas de seu pai demonstra tanto sua responsabilidade familiar quanto sua posição na sociedade pastoril. O nome Raquel, em hebraico Raquel, Rahel, Rachel, significa ovelha ou cordeira. Este nome não apenas refletia sua vida pastoral, mas também sugeria características como gentileza, inocência e docilidade. Ironicamente, como veremos, Raquel demonstraria ser tudo menos passiva em suas lutas pela felicidade e realização pessoal. O encontro entre Jacó e Raquel no poço é uma das histórias de amor mais tocantes e cinematográficas de toda a Bíblia. Este encontro, registrado em Gênesis 29, 1-14, marca o início de uma paixão que duraria a vida toda e moldaria o destino de duas famílias. A jornada de Jacó. Jacó chegou à região de Harã fugindo da ira de seu irmão Esaú, a quem havia enganado para obter a bênção paterna. Ele estava sozinho, sem posses materiais significativas, mas carregando as promessas de Deus feitas em Betel. Sua chegada ao poço não foi acidental, mas parte da providência divina que estava orquestrando o cumprimento das promessas abraâmicas. O poço, lugar de encontros divinos. Na cultura bíblica, poços eram frequentemente locais de encontros significativos. Foi em um poço que o servo de Abraão encontrou Rebeca para Isaque. Agora, em outro poço, o próprio Jacó encontraria sua amada. Esses encontros não eram meras coincidências, mas demonstrações da providência de Deus guiando os passos de seu povo. O momento do encontro, Gênesis 29, 9, 11. O texto descreve que enquanto Jacó ainda conversava com os pastores locais sobre a localização da família de Labão, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela as apacentava. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. O gesto de força e galanteria, a remoção da pedra do poço, era normalmente um trabalho que exigia vários pastores trabalhando juntos. O fato de Jacó ter conseguido mover a pedra sozinho demonstra tanto sua força física quanto sua determinação em impressionar Raquel. Este gesto pode ser visto como um ato de cortesia e galanteria, mas também como uma demonstração simbólica de que ele seria capaz de prover e proteger. O beijo e as lágrimas. A reação de Jacó ao encontrar Raquel foi profundamente emocional. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Gênesis 29, 11. Este beijo não era romântico no sentido moderno, mas um cumprimento familiar tradicional. As lágrimas de Jacó, porém, revelam a profundidade de sua emoção. Alívio por ter encontrado sua família, gratidão pela providência de Deus e, talvez, já os primeiros sinais de uma atração que se tornaria amor profundo. O reconhecimento familiar. Jacó imediatamente se identificou como irmão de seu pai, primo na linguagem bíblica e filho de Rebeca. Esta identificação não apenas estabeleceu a conexão familiar, mas também tranquilizou Raquel sobre as intenções deste estranho que havia demonstrado tanta gentileza. A corrida de Raquel. A reação de Raquel foi correr para contar a seu pai sobre a chegada do parente. Esta urgência sugere não apenas excitação pela visita familiar, mas possivelmente uma primeira impressão positiva sobre este primo forte e gentil que havia ajudado com suas ovelhas. Amor à primeira vista.
Embora o texto não explicite os sentimentos de Raquel neste primeiro encontro, a narrativa subsequente sugere que a atração foi mútua. A descrição detalhada do encontro e a ênfase na beleza de Raquel indicam que este foi um momento de destinos se cruzando sob a direção divina. O simbolismo do poço. O poço, fonte de vida em terras áridas, simboliza a provisão de Deus e sua capacidade de fazer brotar vida e esperança em lugares inesperados. O encontro de Jacó e Raquel no poço prefigura como Deus usaria o amor entre eles para gerar as tribos de Israel, fazendo brotar uma nação de uma promessa. Após o encontro no poço, Jacó foi recebido na casa de Labão com hospitalidade tradicional. Contudo, este período inicial de acolhimento logo se transformaria em negociações matrimoniais que revelariam tanto a astúcia de Labão quanto a profundidade do amor de Jacó por Raquel. A hospitalidade de Labão, Gênesis 29, 13, 14. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então lhe disse Labão: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. A expressão osso e carne indica parentesco próximo e estabelece Jacó como membro da família com direitos e proteção. O mês de observação. Jacó permaneceu com Labão por 1 mês, período durante o qual certamente observou a dinâmica familiar e confirmou seus sentimentos por Raquel. Este tempo também permitiu que Labão avaliasse as capacidades e o caráter de Jacó, percebendo que tinha diante de si um trabalhador valioso e um possível genro. A proposta de Labão, Gênesis 29, 15. Então disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. Esta proposta aparentemente generosa escondia uma astúcia calculista. Labão havia percebido o valor de Jacó como trabalhador e sua atração por Raquel, e estava preparando o terreno para uma negociação vantajosa. A confissão de amor de Jacó, Gênesis 29, 18. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Esta declaração é uma das mais puras expressões de amor romântico em toda a Bíblia. Jacó não apenas declara seu amor, mas está disposto a pagar o preço mais alto possível, 7 anos de trabalho, pela mulher que ama. A significância dos 7 anos. O número 7 na Bíblia representa completude e perfeição. A oferta de Jacó de servir 7 anos não era apenas generosa em termos econômicos, mas simbolicamente representava um amor completo e perfeito. Era um compromisso que demonstrava a seriedade de suas intenções e a profundidade de seus sentimentos. A aceitação de Labão, Gênesis 29, 19. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro homem. Fica comigo. A resposta de Labão é caracteristicamente ambígua. Ele aceita a proposta, mas suas palavras já sugerem uma possível artimanha futura. A frase "fica comigo" indica que Labão via vantagem em manter Jacó por perto por um longo período. Os sentimentos de Raquel. Embora o texto não registre diretamente as palavras de Raquel sobre esta negociação, o desenvolvimento subsequente da história sugere que ela também amava Jacó e aprovava o arranjo. Nenhuma cultura onde as mulheres tinham pouca voz nas decisões matrimoniais, o fato de a história se desenrolar como uma narrativa de amor mútuo indica que Raquel estava feliz com a perspectiva de casar-se com Jacó. O contraste cultural. Em uma época onde casamentos eram frequentemente arranjados por conveniência, a disposição de Jacó de trabalhar 7 anos por amor era extraordinária. Isso estabeleceu um padrão de devotamento
que ecoaria através das gerações como exemplo de amor verdadeiro e sacrificial. Os 7 anos que Jacó trabalhou por Raquel são descritos na Bíblia de uma forma que revela a transformação que o verdadeiro amor pode operar na percepção do tempo e do sacrifício. A passagem do tempo, Gênesis 29, 20. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Esta é uma das declarações mais poéticas sobre o amor em toda a literatura mundial. Para Jacó, os longos anos de trabalho árduo passaram rapidamente porque eram motivados por amor e direcionados para um objetivo precioso. A natureza do trabalho. Durante esses 7 anos, Jacó serviu como pastor dos rebanhos de Labão. Isso incluía levar os animais para a pastagem, protegê-los de predadores, cuidar dos feridos e doentes e garantir que os rebanhos se multiplicassem. Era um trabalho árduo que exigia dedicação constante, independentemente do clima ou das circunstâncias. O crescimento dos rebanhos. Sob os cuidados de Jacó, os rebanhos de Labão prosperaram significativamente. Gênesis 30, 43. Mais tarde, mencionará como Jacó cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos. Isso sugere que durante os anos de serviço, Jacó demonstrou não apenas fidelidade, mas também competência excepcional no manejo do gado. A relação com Raquel. Durante esses 7 anos, Jacó e Raquel tiveram a oportunidade de se conhecerem melhor. Embora os costumes da época limitassem a interação entre homens e mulheres solteiros, eles certamente se encontravam nas atividades diárias da fazenda e desenvolveram um relacionamento baseado em respeito mútuo e amor crescente. Disciplina do amor. Para Jacó, esses anos foram uma escola de paciência e perseverança. O amor por Raquel o ensinou a esperar, a trabalhar diligentemente e a manter seus olhos no prêmio. Esta experiência moldou seu caráter e o preparou para os desafios futuros que enfrentaria como patriarca de Israel. A confiança em Labão. Durante todo este período, Jacó confiou na palavra de Labão. Não há registro de ele questionar o acordo ou tentar renegociar os termos. Esta confiança, embora se mostrasse mal colocada, revela a natureza honesta de Jacó e sua expectativa de que outros também agiriam com integridade. A expectativa crescente. À medida que os 7 anos se aproximavam do fim, tanto Jacó quanto Raquel devem ter sentido uma expectativa crescente. Os preparativos para o casamento, os planos para o futuro e a antecipação da união finalmente se tornando realidade, criaram um clima de esperança e alegria. Quando os 7 anos finalmente se completaram, Jacó estava pronto para reivindicar sua noiva. O que se seguiu seria uma das trapaças mais cruéis e consequentes de toda a Bíblia, que transformaria para sempre a vida de Jacó, Raquel e Lia. A reivindicação de Jacó. Gênesis 29, 21. Então, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Após 7 longos anos, Jacó finalmente reivindica o que lhe foi prometido. Suas palavras são diretas e justificadas. Ele cumpriu sua parte do acordo e agora espera que Labão cumpra a sua. A preparação do casamento. Gênesis 29, 22. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Labão organiza uma grande celebração, convidando toda a comunidade. Esta festa servia tanto para celebrar a união, quanto para testemunhar publicamente o casamento, tornando-o legalmente válido segundo os costumes da época. A trapaça. Gênesis 29, 23. E aconteceu, à tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela.
Na escuridão da noite, depois de um dia de festividades que provavelmente incluiu abundante vinho, Labão substitui Raquel por Lia. O uso do véu, comum entre as noivas, e a escuridão da tenda nupcial facilitaram o engano. A descoberta da manhã, Gênesis 29, 25. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Então disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te servi por Raquel? Por que, pois, me enganaste? A descoberta de Jacó deve ter sido devastadora. A mulher com quem havia sonhado durante 7 anos não era Raquel, mas sua irmã Lia. A justificativa de Labão, Gênesis 29, 26. E disse Labão: Não se faz assim em nosso lugar, que se dê a menor antes da primogênita. Labão usa um costume local para justificar sua trapaça. Embora possa ter havido tal tradição, é claro que Labão poderia ter mencionado isso no início dos 7 anos de serviço de Jacó. O sofrimento de Raquel. Imaginem o horror e a dor de Raquel ao descobrir que sua irmã havia tomado seu lugar na noite de núpcias. Ela havia esperado 7 anos por esse momento, sonhado com sua união com Jacó, e agora via seus sonhos despedaçados por uma trapaça cruel de seu próprio pai. O dilema de Lia. Lia também era vítima da manipulação de seu pai. Forçada a participar de uma farsa que ela sabia que causaria dor tanto a ela quanto a sua irmã, Lia entrou em um casamento onde não era amada, sabendo que o coração de seu marido pertencia a outra. O trauma de Jacó. Para Jacó, este engano deve ter revivido memórias dolorosas de suas próprias trapaças contra Esaú. A ironia de ser enganado por alguém mais astuto que ele não passou despercebida. Ele experimentou o lado receptor da decepção e manipulação. Antes de continuarmos com essa revelação chocante sobre a traição que mudou tudo, eu preciso te fazer um pedido urgente. Se esta história está tocando seu coração, se você está percebendo que Deus também trabalha através das suas dores mais profundas, então, agora é o momento de se conectar conosco. Inscreva-se no canal, conhecendo a palavra, e ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que Deus tem propósito no sofrimento. Comente abaixo. Eu creio que Deus transforma dor em propósito. Se esta mensagem está falando com você, que estou pedindo isso agora. Porque nos próximos minutos você descobrirá como a maior traição da vida de Raquel se tornou parte do plano divino para formar as 12 tribos de Israel. Você não pode perder essa revelação. A proposta adicional. Gênesis 29, 27. Cumpre a semana desta e dar-te-emos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Labão, longe de se mostrar arrependido, oferece uma solução que na verdade multiplica a exploração. Ele quer mais 7 anos de trabalho de Jacó. A aceitação desesperada. Jacó, desesperado para ter Raquel, aceita servir mais 7 anos. Sua decisão revela tanto a profundidade de seu amor, quanto sua posição vulnerável como estrangeiro dependente da hospitalidade de Labão. Após a trapaça de Labão, Jacó se encontrou em uma situação sem precedentes. Casado com 2 irmãs, amando uma e sendo moralmente obrigado a cuidar da outra. Esta situação criaria uma dinâmica familiar complexa que se estenderia por gerações. O casamento com Raquel. Gênesis 29, 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então, Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Após uma semana de celebração com Lia, Jacó finalmente se casa com Raquel. Para Raquel, este momento deve ter sido agridoce. Ela finalmente se tornou esposa do homem que amava, mas agora tinha que compartilhá-lo com sua irmã. A servidão adicional. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos por Raquel, demonstrando
que seu amor por ela não havia diminuído apesar das circunstâncias difíceis. Estes 7 anos adicionais seriam marcados não pela doce antecipação dos primeiros 7, mas pela complexidade de manejar um casamento polígamo forçado. A poligamia forçada. É importante entender que Jacó não escolheu a poligamia. Ela foi imposta a ele pelas circunstâncias. Na cultura da época, abandonar Lia após consumar o casamento seria impensável e moralmente inaceitável. Jacó estava preso em uma situação que não desejava, mas da qual não podia escapar honoravelmente. O coração dividido. O texto bíblico é claro sobre os sentimentos de Jacó. E amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele. Ainda outros 7 anos, Gênesis 29:30. Esta diferença no amor criaria uma fonte constante de tensão e sofrimento na família. A dor de Lia. Lia se encontrou em um casamento onde não era amada, onde era constantemente comparada à sua irmã, mais nova e considerada inferior. Sua dor e seu desejo desesperado por afeto moldariam sua personalidade e suas ações futuras. A posição de Raquel. Embora Raquel fosse a esposa amada, sua posição não era totalmente segura. Na cultura da época, o valor de uma esposa era frequentemente medido por sua capacidade de dar filhos ao marido. Raquel enfrentaria o desafio adicional da esterilidade, que complicaria ainda mais sua posição na família. A providência divina. Apesar da trapaça humana, Deus estava trabalhando através dessas circunstâncias para cumprir seus propósitos. As 12 tribos de Israel nasceriam desta união complexa, demonstrando como Deus pode usar até mesmo situações imperfeitas para realizar seus planos soberanos. A rivalidade entre Raquel e Lia se tornou uma das dinâmicas familiares mais intensas e dolorosas registradas na Bíblia. Esta competição não era apenas sobre o amor de um homem, mas sobre identidade, valor pessoal e legado futuro. A intervenção divina a favor de Lia, Gênesis 29:31. Viu, pois, o Senhor que Lia era aborrecida e abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deus, em sua misericórdia, não ignorou o sofrimento de Lia. Vendo que ela era desprezada, ele a abençoou com fertilidade enquanto manteve fechado o ventre de Raquel. O primeiro filho de Lia, Rúben, Gênesis 29:32. E concebeu Lia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rúben, pois disse: porque o Senhor atentou na minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. O nome Rúben significa vejam um filho. A esperança de Lia era que este filho conquistasse o amor de Jacó. O segundo filho, Simeão, Gênesis 29:33. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. O nome Simeão significa ouvir, refletindo a crença de Lia de que Deus havia ouvido sua aflição. O terceiro filho, Levi, Gênesis 29:34. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: agora, esta vez, se ajuntará a meu marido, a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Levi significa unido, ou ligado, expressando a esperança contínua de Lia de conquistar o afeto de seu marido. O quarto filho, Judá, Gênesis 29:35. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. O nome Judá significa louvor. Interessantemente, desta vez Lia não menciona Jacó, mas simplesmente louva a Deus, sugerindo uma maturidade espiritual crescente. A agonia de Raquel, Gênesis 30:1. Vendo, pois,
Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dá-me filhos, senão morro." A dor de Raquel era intensa. Em uma cultura onde a maternidade definia o valor de uma mulher, sua esterilidade era uma fonte de vergonha e desespero constantes. A resposta de Jacó, Gênesis 30, 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: "Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre?" Embora ame Raquel, Jacó reconhece que a fertilidade está nas mãos de Deus. Sua resposta, embora dura, revela uma compreensão teológica correta sobre a soberania divina. Solução de Raquel, Bila, Gênesis 33, 4. E ela disse: "Eis aqui minha serva Bila. Entra ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos dela." Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Seguindo o exemplo de Sara com Agar, Raquel oferece sua serva como substituta para gerar filhos em seu nome. Os filhos de Bila: Bila deu à luz Dan, julgamento, e Naftali, luta, cujos nomes refletem a perspectiva de Raquel sobre sua situação. Ela via estes filhos como uma vindicação divina e uma vitória em sua luta contra a esterilidade. A resposta de Lia, Zilpa, Gênesis 39. Vendo que havia parado de ter filhos, Lia também deu sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa teve Gade, sorte, e Azer, felicidade, nomes que expressavam a alegria de Lia por ter mais filhos associados a seu nome. Pare tudo! Antes de eu revelar o segredo mais profundo sobre a morte de Raquel e como isso se conecta com a profecia messiânica, você precisa tomar uma decisão agora, tá? Este conhecimento que estou compartilhando não está em 99% dos estudos sobre Raquel. São insights que Deus tem revelado através de anos de estudo profundo das Escrituras. Se você perder esta parte final, você perderá a chave para entender como suas próprias lutas fazem parte de um plano divino maior. Inscreva-se agora, se ainda não fez. Sua jornada de descoberta bíblica está apenas começando. Ative todas as notificações para não perder nossos próximos estudos reveladores. Compartilhe com 3 pessoas que precisam desta revelação. Comente sua maior lição desta história. Nos próximos 3 minutos, você descobrirá por que Raquel morreu no parto e o que isso simboliza profeticamente, como o local da morte de Raquel se conecta com a profecia sobre o Messias, a lição mais poderosa sobre sofrimento que mudará sua perspectiva para sempre. Agora sim, vamos à revelação que mudará tudo. A partir do nascimento de José, a narrativa de Raquel toma um rumo profético que aponta para realidades muito maiores do que sua situação pessoal. O milagre divino. José. Gênesis 30, 22, 24. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: "Tirou Deus a minha vergonha." E chamou o seu nome José, dizendo: "O Senhor me acrescente ainda outro filho." Finalmente, após anos de espera e súplicas, Deus se lembrou de Raquel e abriu seu ventre. O significado profético do nome José. O nome José, Yosef, significa "ele acrescentará", ou "que Deus acrescente." Este nome não apenas expressava a gratidão de Raquel, mas também sua fé contínua de que Deus lhe daria outro filho. Profeticamente, José se tornaria o salvador de sua família durante a fome no Egito, prefigurando Cristo como salvador da humanidade. A transformação de Raquel. O nascimento de José transformou não apenas o status social de Raquel, mas também sua perspectiva espiritual. Ela não era mais apenas a esposa estéril, mas a mãe do filho amado, aquele que carregaria as promessas especiais de Deus para o futuro. A mudança na dinâmica familiar.
Com o nascimento de José, a balança de poder na família começou a se inclinar a favor de Raquel. José rapidamente se tornou o filho favorito de Jacó, não apenas por ser filho da esposa amada, mas também por suas qualidades excepcionais de caráter e os dons proféticos que se manifestariam mais tarde. Desejo por mais. A oração de Raquel por outro filho mostra que sua experiência com a maternidade havia despertado um desejo ainda maior. Ela havia provado a alegria de ser mãe e queria experimentá-la novamente. Este desejo seria atendido, mas a um custo que ela não podia imaginar. José como ponte entre os irmãos. José, sendo filho de Raquel, mas criado entre todos os filhos de Jacó, serviria como uma ponte entre as divisões familiares causadas pela rivalidade entre as mães. Sua posição única lhe daria uma perspectiva especial sobre unidade familiar, que se refletiria em sua liderança futura. A vida de Raquel seria tragicamente interrompida durante o parto de seu segundo filho, Benjamim. Esta morte, embora prematura e dolorosa, torna-se parte da narrativa sagrada de Israel e carrega significados proféticos profundos. A jornada fatal. Gênesis 35, 16, 18. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Éfrata, quando Raquel teve dores de parto, e custou-lhe o parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade no parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. O local profético, Éfrata, Belém. Raquel morreu perto de Éfrata, que é Belém. Este local não foi escolhido por acaso na narrativa divina. Belém se tornaria o local de nascimento do rei Davi e, séculos mais tarde, do próprio Jesus Cristo. A morte de Raquel neste local cria uma conexão profética poderosa entre seu sofrimento e a futura redenção. O nome Benoni versus Benjamim. Em seus últimos suspiros, Raquel nomeou seu filho Benoni, que significa filho da minha dor, ou filho da minha aflição. Este nome capturava perfeitamente sua experiência. Alegria pela chegada do filho misturada com a agonia da morte iminente. Jacó, porém, mudou o nome para Benjamim, filho da mão direita, ou filho da força, transformando uma declaração de dor em uma profecia de esperança e força. A sepultura de Raquel. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E pôs Jacó uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até ao dia de hoje. Gênesis 35, 19 e 20. O túmulo de Raquel se tornou um marco histórico e profético, um lugar onde o sofrimento e a esperança se encontram. A conexão messiânica. O profeta Jeremias faria uma conexão profética poderosa com a morte de Raquel. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, pranto e choro amargo. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada por seus filhos, porque já não existem. Jeremias 31, 15. Esta profecia foi cumprida quando Herodes matou os meninos de Belém. E Mateus a cita diretamente, Mateus 2,18. O simbolismo da maternidade sacrificial. A morte de Raquel no parto simboliza o conceito bíblico de que a vida frequentemente surge através do sacrifício e da dor. Ela deu sua vida para que Benjamim pudesse viver, prefigurando o sacrifício supremo de Cristo, que daria vida eterna à humanidade. O legado. Através da dor. Embora Raquel tenha morrido jovem, seu legado continuou, através de seus filhos. José se tornaria vice-rei do Egito e salvador de Israel, enquanto Benjamim daria origem a uma das tribos mais significativas, da qual sairia o primeiro rei de Israel, Saul, e mais tarde, o apóstolo Paulo. A lamentação contínua. A figura de
Raquel, chorando por seus filhos, se tornou um símbolo poderoso na literatura judaica e cristã, representando todas as mães que sofrem pela perda ou pelo sofrimento de seus filhos. Sua dor se tornou universal, ecoando através dos séculos. A história de Raquel oferece lições profundas e atemporais sobre amor, sofrimento, fé e propósito divino. Sua vida, embora marcada por dor e tragédia, revela verdades fundamentais sobre o caráter de Deus e seus planos para a humanidade. O amor que persevera. O amor entre Jacó e Raquel demonstra que o verdadeiro amor pode suportar anos de espera, traições, rivalidades e dificuldades. Seu relacionamento estabelece um padrão de devoção que transcende as circunstâncias externas e se baseia em compromisso mútuo profundo. A soberania de Deus sobre a fertilidade. A experiência de Raquel, com a esterilidade seguida pela fertilidade, demonstra que Deus tem controle soberano sobre a capacidade de gerar vida. Sua história ensina que os tempos de Deus não são nossos tempos, mas seus propósitos são sempre perfeitos, mesmo quando não compreendemos. A transformação da dor em propósito. O sofrimento de Raquel não foi em vão. Sua luta pela maternidade, sua rivalidade com Lia e até mesmo sua morte prematura tornaram-se partes integrais do plano divino para formar a nação de Israel. Deus usou suas dores mais profundas para cumprir seus propósitos eternos, a complexidade das relações humanas. A história de Raquel e Lia revela como as dinâmicas familiares complexas podem ser usadas por Deus. Mesmo em meio à rivalidade, ciúmes e competição, Deus trabalhou para estabelecer as 12 tribos de Israel através dessas duas irmãs. A esperança, além da morte. A morte de Raquel em Belém criou uma conexão profética com a vinda do Messias. Seu sofrimento e morte apontam para a realidade de que às vezes devemos perder nossa vida para que outros possam viver, um tema central do Evangelho. A importância da maternidade espiritual. Raquel se tornou mãe não apenas de seus próprios filhos biológicos, mas simbolicamente de toda a nação de Israel. Sua intercessão e lágrimas pelos filhos de Israel ecoam através da história como um modelo de amor maternal que se estende além dos laços biológicos. A redenção das rivalidades. Embora Raquel e Lia fossem rivais em vida, ambas contribuíram para o plano divino. Suas histórias ensinam que Deus pode usar até mesmo nossas rivalidades e competições para seus propósitos maiores, redimindo relacionamentos quebrados através de sua graça. A fé em meio à incerteza. Raquel viveu com muitas incertezas. Quando teria filhos, se Jacó a amaria mais que Lia, como seria seu futuro? Sua história ensina sobre manter a fé, mesmo quando não podemos ver o quadro completo dos planos de Deus. A profecia através do sofrimento. As palavras proféticas de Jeremias sobre Raquel, chorando por seus filhos, mostram como o sofrimento pessoal pode se tornar profético e falar as experiências futuras do povo de Deus. Seu luto individual se tornou símbolo do luto coletivo. O legado, além da vida. Embora Raquel tenha morrido relativamente jovem, seu impacto continuou através de seus filhos e das gerações subsequentes. José e Benjamim carregaram seu legado, demonstrando que nossa influência pode se estender muito além de nossa presença física. A história de Raquel é um espelho no qual podemos ver nossas próprias lutas, esperanças e desilusões. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossos sofrimentos e que Deus pode usar até mesmo nossas maiores dores para cumprir seus propósitos eternos para aqueles que esperam. Se você está esperando por algo há muito tempo, um filho, um cônjuge, uma oportunidade, uma cura, a história de Raquel lembra que Deus não esqueceu de você.
Seus tempos podem não ser nossos tempos, mas seus propósitos são sempre perfeitos. Para aqueles que enfrentam rivalidade, se você está lidando com competição, ciúmes ou rivalidade familiar, lembre-se de que Deus pode usar essas situações difíceis para seus propósitos. Ele pode trazer bem até mesmo das relações mais complicadas. Para aqueles que lamentam, se você está passando por perda ou luto, saiba que suas lágrimas não são desperdiçadas. Como Raquel, você pode encontrar esperança sabendo que Deus vê sua dor e pode usá-la para trazer consolação a outros. Para aqueles que questionam o propósito, se você está questionando por que certas dificuldades vieram em sua vida, lembre-se de que Raquel nunca soube completamente como sua história se encaixaria no plano maior de Deus. Às vezes devemos confiar sem ver o quadro completo. Para aqueles que amam profundamente, se você ama alguém com intensidade, a história de Raquel e Jacó demonstra que o amor verdadeiro pode suportar qualquer provação. O amor que honra a Deus perdura através de todas as circunstâncias. A história de Raquel nos ensina que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver sua mão. Ela nos lembra de que nossas histórias pessoais fazem parte de uma narrativa muito maior, a história da redenção de Deus para toda a humanidade. Que possamos, como Raquel, confiar em Deus em meio às incertezas, amar profundamente apesar das decepções e manter a esperança mesmo quando nossos sonhos parecem destruídos. Que possamos encontrar consolo sabendo que nosso Deus transforma a dor em propósito e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Senhor, assim como te lembraste de Raquel em sua aflição, lembra-te de nós em nossas lutas. Ajuda-nos a confiar em teus tempos perfeitos, mesmo quando a espera é dolorosa. Ensina-nos a amar como Jacó amou Raquel, com persistência e devoção. Que possamos encontrar esperança em saber que tu podes usar até mesmo nossos sofrimentos mais profundos para cumprir teus propósitos eternos. Em nome de Jesus, que também sofreu por amor. Amém. Se esta história tocou seu coração, se você entendeu que Deus tem propósito até mesmo na dor, então sua jornada de descoberta está apenas começando. Inscreva-se no canal, conhecendo a palavra para mais estudos reveladores como este. Compartilhe com alguém que precisa saber que Deus transforma sofrimento em propósito. E comente abaixo. Qual foi sua maior lição da história de Raquel? Lembre-se, assim como Raquel, você faz parte de uma história muito maior. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você.